bem, meus queridos, vamos lá, reiniciando nossos vídeos aí, nossa conversa para a sexta questão, tá? Agora a gente vai estar sempre tratando de união, intersecção, conjunto universo, a respeito dessas questões aqui que caem bastante em vestibulares, em concursos. Diz o seguinte aqui, ó, numa classe de 30 alunos, 16 gostam de matemática e 20 de história. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e de história é... Qual o número de alunos que gostam de ambas as matérias? É isso que ele quer saber. Vamos fazer aqui o diagrama de Venn. Nós vamos ter aqui, ó, numa classe de 30 alunos. Meu universo são 30 alunos, já sei disso. 16 gostam de matemática. Eu vou chamar o conjunto M aqui de matemática e o conjunto H de história, ok? Então, 16 eu sei que gostam de matemática. E 20 gostam de história. Veja se a gente somar aqui, ó, 20 mais 16 vai dar 36. Ultrapassa o nosso universo aqui, que é 30 alunos, ok? Então, eu tenho aqui alguns alunos nessa intersecção aqui, ó, que é os que gostam tanto de matemática quanto de história, que eu não sei a quantidade que é. Como é que eu descubro isso? A gente vai juntar teoria dos conjuntos, tá? União, intersecção, etc., com expressões algébricas. Então, nós vamos fazer com uma equação de primeiro grau. Como eu não sei o que eu tenho aqui no meio, eu vou criar uma incógnita aqui, porque eu não sei o que é. A minha incógnita será o x, ok? Vocês concordam que os alunos que gostam somente de matemática é 16 menos os alunos que gostam de matemática e história? Então, aqui eu tenho, ó, 16 menos o x. E aqui eu tenho 20 menos o x, que são todos os alunos que gostam de história, somente os alunos que gostam de história serão esses 20, menos os alunos que gostam tanto de história quanto de matemática. Então, aqui agora eu tenho o quê? Uma equação, porque eu sei que 16 menos x, se eu somar aqui, ó, a união de todos eles é a soma de todos eles, mais x, mais 20 menos x terá que ser igual ao quê? Ao meu universo de amostras. Qual é o meu universo? São 30 alunos aqui, ó. Meu universo de alunos. 30 alunos é o que eu estou pesquisando nessa classe. É o número de alunos que eu tenho nessa classe. Então, a soma de tudo que eu tenho aqui dentro, ele obrigatoriamente tem que dar 30. Então, agora é só aplicar as regrinhas, ó, de equação. Vou fazer aqui bem por partes para vocês compreenderem. Eu vou isolar o x para cá, ó. Menos x mais x menos x igual a 30, né? Lembra? X para um lado, sem x para o outro, digamos assim. Então, aqui eu tenho agora menos 16 e menos 20. Por que menos, professor? Porque que eles estão somando. Quando eu mudo ele de lado na igualdade, ele altera a sua operação. Ele está somando, passa para subtração, ok? Agora a gente vai unir todos os termos aqui, ó. Menos x mais x, um elimina o outro. Então, esse elimina esse, sobrou quem aqui? Só o menos x. Agora a gente vai fazer o quê? A continha aqui, ó. Certo? Vamos aqui, ó, 30 menos 20 dá 10. 10 menos 16 dá quanto? Menos 6. Ok? Lembra as regrinhas de sinais. Ok? Regrinhas de sinais. Então, aqui, ó, a gente quer saber quem? O valor de x, não o valor do x negativo. Quando isso acontece, lembra lá das regrinhas? O x não pode ser positivo. A gente vai multiplicar por menos 1. Para trocar o sinal do x, obviamente, a gente vai multiplicar toda a equação. Menos com menos dá mais, x vai ser igual a menos com menos dá mais, 6. Então, a resposta correta que eu tenho aqui é o quê? Que no máximo 6 alunos ou no mínimo 6 alunos? Nós podemos afirmar que no máximo 6 alunos gostam de matemática? Não, a gente pode afirmar que no mínimo 6 alunos.
gostam de matemática e de história, certo? Essa aqui não está correta. Certo, meu povo? A segunda questão é assim, ó, dados os conjuntos A igual a 0 e 1, B igual a 0, 2, 3 e C igual a 0, 1, 2, 3. Assinale a afirmativa correta. A está contido em B, C está contido em A está contido em C e C está contido em B. Ou seja, quem está contido em quem? Vamos verificar. A está contido em B? Vamos ver. O 0 está lá, o 1 não. Então, A não está contido. Por que ele não está contido? Porque para ele estar contido lá, todos os elementos de A têm que estar dentro de B. E a gente perceber ali, somente o 0 está lá, o 1 não está. Então, ele não está contido. C está contido em A, vamos ver. C está contido em A. A gente não precisa nem verificar os elementos. Como C tem mais elementos do que A, é impossível todos os elementos dele estar lá dentro. Ok? Então, está errado. Outra opção. A está contido em C. A está contido em C. Vamos ver. O 0 está lá, ok. O 1 está lá, ok. Ou seja, todos os elementos de A estão aqui dentro do C. Então, sim, A está contido em C. C está contido em B? Ó, se a gente verificar, C tem mais elementos do que B. Então, é impossível estar correto isso. Não tem como inserir mais do que ele já tem lá. Tá joia? Então, a sétima está respondida. Vamos para a oitava. Oitavinha. 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Manaus. 16 visitaram São Paulo. 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi... Parece complicado, né? Primeiro, vamos ver quantos conjuntos nós temos aqui. Nós temos o conjunto das pessoas, dos estrangeiros que visitaram Manaus. Então, é um conjunto. Vamos escrevê-lo aqui. Manaus. Nós temos o conjunto dos estudantes que visitaram São Paulo. Vamos escrever aqui. São Paulo. E os que visitaram Salvador. Vamos botar aqui a letra para Salvador. V. Conjuntinho pequenininho aqui. Certo? Temos aqui os nossos 3 conjuntos. Então, agora a gente tem que começar a avaliar, quando eu tenho aqui já as intersecções aqui no problema, já descrito, eu tenho que começar da intersecção para depois ir explodindo o problema, tá? Então, vamos ver aqui, ó. 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. Então, tem que primeiro fazer o quê? A intersecção entre Manaus, Salvador e São Paulo. Manaus, Salvador e São Paulo, 3 visitaram. Então, a intersecção aqui no meio, ó, ela está, esses 3 caras, esses 3 estudantes visitaram Salvador, visitaram Manaus, São Paulo, né? Vou botar SP aqui, só para me lembrar que essa é SP. E aqui é Salvador, certo? Então, aqui, ó. 3 deles visitaram São Paulo, Manaus e Salvador, visitaram as 3 cidades. Vamos continuar agora aqui, ó. 5 visitaram Manaus e Salvador. Desses 3 aqui, 2 visitaram só Manaus e Salvador. Então tá aqui, ó, 2. Estão presentes no conjunto de Manaus e no conjunto de Salvador. Agora a gente vai explodindo, tá? Vamos lá. Como é que a gente parou aqui? Muito bem. Então, 16 visitaram Manaus, certo? Então, eu tenho que contar, ó, que se 16 visitaram Manaus, eu já tenho aqui, ó, 5 que já visitaram Manaus. Eu tenho que diminuir lá desses 16. Então, vai dar quantos aqui? 11. Certo? 11, 13, 16. 16. 16, São Paulo. Mesma coisa. Quantos aqui que já visitaram São Paulo? 3. Então, tem que abater daquele 16 lá. Então, aqui vai ter 13. 13, brother. Vamos lá. Mais. 11 visitaram quem? Salvador. Lembrando que aqui eu já tenho 5 que já visitaram Salvador. Então, tem que reduzir desses 11, tá? Tem que fazer aqui, ó, 11 menos 5, que vai dar 6, ok? O número de estudantes que visitaram Manaus
ou São Paulo. Foi de. Então, ele quer saber os números de visitantes, ou esses visitantes ou visitaram Manaus ou visitaram São Paulo. Certo? Ele não quer saber os visitantes que visitaram as duas cidades. Então, o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo é a união desses dois aqui, ó. Eles visitaram Manaus ou visitaram São Paulo, não visitaram mais nenhuma cidade. Tá vendo aqui? Eu vou apagar aqui, ó. Quem que sobrou? 24 estudantes que visitaram ou São Paulo, tá aqui, ó, ou Manaus. Não visitaram as duas cidades. Não existe essa intersecção aqui, certo? Então, são 24 estudantes. Resposta correta, 24. Capite. Simples. Aqui a gente não precisou fazer conta algébrica nenhuma, não precisou fazer expressão nenhuma. Tá? É apenas interpretando o que o texto está nos falando. Ok? Apenas interpretação. Certo, gente? Interpretação de texto é muito importante em matemática. Muito importante. Então, valorizem português, gente. Português é fundamental, tá? Para você se comunicar, não só para isso, para você resolver problemas, tá vendo? Para você resolver problemas. Se você não souber interpretar um texto de matemática, um problema matemático, você não vai conseguir resolvê-lo, porque a gente só interpretou ele. Certo? Até o próximo vídeo, então, que a gente vai responder a 9 e a 10. Até!